Marcos capítulo 5, a partir do verso número 25, vai falar da cura de uma mulher enferma. Grande multidão seguia comprimindo. Verso 25, aconteceu que certa mulher, a Bíblia não fala o nome dessa mulher, o nome dela é só mulher aqui no texto, mulher do fluxo, da hemorragia. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, e muito sofrera ou padecera a mão de vários médicos, tendo despedido ou vendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, verso 27, Jesus já estava famoso pelos milagres, pelas curas, né? Tendo ouvido a fama de Jesus, porque o povo tornou Jesus famoso, né? É só fazer milagre que fica famoso, mas andar com ele mesmo, muitos não queriam. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E Jesus reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Marcos 5, 31 diz: responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e fica livre do seu mal. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e fica livre do seu mal. Pai, obrigado por esta palavra, que o Senhor possa falar conosco nesta noite, como nós precisamos ouvir a tua voz. E a tua palavra é poderosa, ela é viva e eficaz, ela revela, ela liberta, ela transforma, ela cura, ela traz alívio para a nossa alma, ela sustenta o nosso espírito. Que seja assim nesta noite, Senhor. Que sejamos sustentados por tua palavra, que o nosso coração e a nossa mente seja levada cativa à obediência de Jesus, e que possamos dar ouvido à sua voz neste lugar e diante da tua palavra essa maravilhosa e poderosa, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero falar nessa noite de uma mulher extraordinária, ou uma mulher fantástica, uma mulher extraordinária, ou uma mulher fantástica. Fantástica ou extraordinária porque ela venceu os seus obstáculos. Talvez olhando a olho nu nós não conseguimos enxergar muitas coisas, mas quando a gente para ver o quanto tem de lições, quantos pastores, pregadores já ouvi pregando sobre esse texto. Eu disse que eu ainda não preguei aqui, e
e muitas lições o Evangelho de Jesus nos traz, né? E o quanto Jesus fez pela vida das pessoas, o quanto Jesus fez pela vida daqueles que se renderam, se entregaram a Ele, como no caso esta mulher, e ela foi extraordinária. Ela venceu alguns obstáculos, né? A gente ouve apenas assim: se eu apenas me tocar, serei curado. Mas antes de tocar em Jesus para ser curada, ela teve que enfrentar os obstáculos. Antes de receber o milagre da cura, do sangue parar, ela teve que enfrentar alguns obstáculos, porque a vida é feita de obstáculos, principalmente quando a gente está enfermo. No caso dessa enfermidade, dessa hemorragia que não parava, você leu o texto, 12 anos, e era um grande obstáculo já essa situação, e ela venceu os obstáculos para chegar até Jesus. E muitas vezes nós também vamos enfrentar obstáculos. O primeiro obstáculo que ela enfrenta é a sua fraqueza. Esta mulher, diante de 12 anos sofrendo hemorragia, com certeza ela estava debilitada, frágil, porque 12 anos sofria com hemorragia. Imagine você, mulher, 12 anos com hemorragia. Alguns têm alguns dias, já é desesperador. Imagine 12 anos. Então, o primeiro obstáculo dela para chegar até Jesus era a sua fraqueza. E nós também temos fraqueza. Qual é a minha fraqueza? Qual é a tua fraqueza? Talvez ela não é física, talvez ela é espiritual, emocional, psicológica. Mas nós também enfrentamos obstáculos, e algum deles pode ser fraqueza. Ela enfrentou a fraqueza para chegar até Jesus, não foi fácil. O segundo obstáculo que ela vai enfrentar é o preconceito. Por causa de sua doença, nesse tempo, nesse contexto, era rejeitada, era humilhada pela sociedade, tinha que ficar até para fora da cidade de Jerusalém, fora dos muros, porque a sociedade ela não podia nem tocar em ninguém, era considerada como uma mulher imunda. Então havia não só a fraqueza, um grande obstáculo, mas agora o preconceito. O preconceito também fazia parte do seu obstáculo para chegar até o milagre, para chegar até Jesus. Às vezes nós também sofremos preconceito, mas como ela, não podemos ser dominados pelos preconceitos da vida, ou nem ser dominado pelo preconceito que as pessoas fazem e se levantam contra nós. Não podemos perder a autoestima, não podemos perder o nosso valor, o nosso potencial, porque levantaram algum pré-conceito sobre nós, né? Pré e um conceito, ou falar a respeito de algo sobre nós. Ela enfrentou o preconceito, ela enfrentou a fraqueza. Em terceiro lugar, ela teve um tempo de duração. 12 anos sofrendo hemorragia. Imagine o tempo de uma adversidade de 12 anos. E ela mesmo assim, ela não se entrega a esse tempo, a essa dor, porque agora ela vê o Mestre, o Messias, o Jesus. A fama de Jesus estava grande por curar e levantar muitas pessoas, e ela não permitiu ser dominada pelo tempo, ou entregar os pontos, ou falar: para mim não tem mais jeito, eu estou fraca, eu sou preconceito, o povo tem eu como inimiga, como maldita, como imunda. O tempo, 12 anos, e muitas vezes nós temos um tempo de duração da tribulação, da dor, da adversidade. Eu já disse aqui que eu fiquei 15 anos diante de uma tribulação, de uma dor, e eu falei: meu Deus, isso não vai acabar nunca. Parece que o tempo de Deus, às vezes na nossa vida, nunca vai chegar. Imagine: Senhor, eu estou sofrendo já há 12 anos e eu não vejo resposta, eu não vejo milagre, eu já gastei todo o meu dinheiro com os médicos e não tem retorno. Talvez você chegou aqui e fala: já tem tempo que eu estou sofrendo isso, tem tempo que não acontece nada na minha vida, tem um tempo que eu estou sofrendo essa dor, isso não passa. E se a gente não
não se apegar com Deus, se a gente não confiar no Senhor, a gente é entregue pelo medo, desespero, a gente abandona, a gente desiste, a gente entrega os pontos. E a gente precisa entender que é o tempo de Deus, e no tempo de Deus tudo acontece, amém? No tempo de Deus haverá resposta, no tempo de Deus haverá cura, no tempo de Deus as coisas acontecem, no tempo de Deus Jesus vai passar, vai parar para ouvi-la, no tempo de Deus a resposta chega. Ah, meu Deus, que o tempo do Senhor possa acontecer na vida de Lucas, já 3 ou 4 dias na UTI, sem resposta, que o tempo do Senhor chegue sobre a vida dele, em nome de Jesus. Imagine 12 anos, ela não entregou os pontos, ela viu uma luz no fim do túnel, essa luz era Jesus. Então ela sofre fraqueza, ela sofre preconceito, ela passa pelo tempo de dor, de frustração. Uma outra coisa que também está no verso 26 do capítulo 5, que diz que é muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido ou vendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. A coisa, em vez de melhorar, ela ia piorando. E é nessas horas que a gente pensa em largar tudo, é desistir de vez. Meu Deus, a coisa, em vez de melhorar, a coisa está piorando. Eu achei que ia melhorar e piorou. Eu achei que ia dar certo e deu errado. Eu achei que a porta se abria, a porta se fechou. E a gente passa por isso, a gente passa pelo tempo, a gente passa pelo preconceito, pela dor, pela fraqueza. A gente, em vez de ver as coisas melhorar, as coisas estão piorando. E agora? E como é que eu vou ficar? O que eu vou fazer? E aconteceu com ela, em vez de ela ver as coisas melhorar, achou que os médicos iam curar e a coisa só ia piorar. Em quinto lugar, uma outra obstáculo. Você vê que a vida é feita de obstáculos. Uma outra coisa que a gente encontra aqui é a multidão. A multidão não ia deixar ela passar. A multidão se observa que ela estava ali, ela ia ser apedrejada, ela ia ser morta. A multidão agora é empecilho. Jesus está na frente, a mulher está atrás. A mulher, como é que ela vai chegar até ele? Como chegar até Jesus? E a multidão impedia ela de chegar até Jesus, mais um obstáculo. Já não bastasse a fraqueza, já não bastasse o preconceito, já não bastasse o tempo de dor, agora eu enfrento a multidão. O que fazer? E muitas vezes nós temos uma multidão no nosso caminho. E muitas vezes a gente está ouvindo a voz da multidão. E muitas vezes a gente está ouvindo a pessoas que estão querendo atrapalhar o nosso objetivo, o nosso propósito de vida. E às vezes a gente está ouvindo pessoas, a multidão está dizendo: não, você não pode, não vai chegar, não é para você. Tem uma multidão no caminho. Qual é a multidão que talvez está impedindo você de chegar até o milagre, até Jesus, até a resposta? Há muitas vozes querendo nos impedir de receber o nosso milagre. Irmãos, hoje o que mais se ouve são vozes de pessoas que não têm nada a ver com o Evangelho, de pessoas que não têm nada a ver com Deus, não têm intimidade com Deus, e vozes que vêm para nos fazer desistir, parar de sonhar, de crer, de acreditar. E muitas vozes vêm para falar para a gente: você não pode, você não é, você não consegue, você não é para você. E a gente vai dando ouvido às vozes e a gente começa a retroceder. Estamos vendo um tempo onde há muitas vozes querendo calar a nossa voz, querendo calar o objetivo de Deus na nossa vida. E tanto obstáculo da fraqueza. Qual é a tua fraqueza? O obstáculo do preconceito, o obstáculo do tempo, o obstáculo, está melhorando? Não, está piorando. Há uma multidão na minha frente, o que eu vou fazer? Veja, esses eram os obstáculos da mulher do fluxo de sangue. Você pensa que foi fácil chegar lá? Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Mas até chegar para tocar na orla do vestido de Jesus, ela teve obstáculos. Não é fácil muitas vezes tocar em Jesus. Não permita que os obstáculos afastem você do toque que Ele quer que você toque nele.
Não deixe os obstáculos impedir você de tocar em Jesus. Amém? Então vejamos o que ela fez para vencer os obstáculos. Eu tenho obstáculos, agora eu preciso vencer os obstáculos. E o que ela fez para vencer os obstáculos? Primeira coisa, a mulher possuía um sonho, ela queria ser, de qualquer forma, ser curada. Ela precisava acreditar que haveria cura para ela, até porque ela gastou tudo o que tinha para ser curada e não adiantou. Então, em primeiro lugar, para vencer esses obstáculos de fraqueza, preconceito, o tempo e a multidão, ela precisava ter um sonho, um objetivo. Ela precisava acreditar na cura. O que eu quero de Deus para a minha vida, eu quero cura. Então, os obstáculos vão me impedir quando eu não tenho sonho, quando eu não tenho objetivo, quando eu não quero nada com a vida, nem com Deus e nem com nada. O desânimo vem, a tristeza vem quando eu deixo de sonhar. Ei, sonhe alto, acredite alto, busque coisas grandes de Deus. Deus é grandão, Deus é poderoso, Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, ao poder do Espírito Santo operando em mim. Então eu quero ver coisas grandes de Deus acontecer na minha vida. Quem quer, diga amém. Então sonhe, acredite no sonho de Deus, acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Nossos sonhos, esqueci o resto. Mas a gente precisa sonhar. O sonho é que sustenta a nossa fé, o sonho é que sustenta o nosso ânimo, o sonho é que sustenta a minha vida para eu não desanimar e parar de vez. Eu preciso sonhar. Quando disseram para mim, ei, esquece, você não vai conseguir. Olha, agora que eu vou acreditar, agora que eu vou sonhar. Não, você não volta mais. Volto, agora que eu vou voltar. Eu sonho, eu acredito no Deus de milagres. Você não sabe o tanto obstáculo que você vai enfrentar. E olha que eu enfrentei mesmo. Meu Jesus, me colocaram um monte de obstáculo para eu não voltar, para eu não ser pastor. E me colocaram um monte de obstáculo, um monte de regra, um monte de coisa. E fui para lá, e fui para cá. Vamos ver se ele quer mesmo. Vou fazer igual ping-pong, para lá e para cá. Até desistir. Ei, meu Deus, tanto obstáculo. E alguém ainda dizia assim, ele não é nem pastor ainda, por que vocês colocaram ele lá? Eu ouvi tanta coisa. Eu falei, opa, eu tenho um sonho. Ninguém vai roubar o sonho de Deus na minha vida. Eu vou chegar até lá em nome de Jesus. E quem não viu vai ver, porque a mulher possuía um sonho, ela queria ser curada. Agora, se não tivermos o desejo de melhorar, o desânimo toma conta mesmo. Qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo? Qual é o teu sonho? Já estou velho. A Bíblia diz que até os velhos sonharão, jovens terão visões. Aleluia. A gente precisa sonhar. Talvez você não vai chegar no sonho que você está querendo, mas alguma coisa você vai conseguir, alguma coisa você vai conquistar. Segundo lugar, ela precisou ter determinação. Decidir firmemente. Ter determinação é aquela pessoa, como a mulher do fluxo, pode vir ou se levantar o que for, o obstáculo que for, nada vai impedir de eu chegar até Jesus, porque eu sou uma sujeita determinada. Eita, Deus gosta de pessoas determinadas, que decide firmemente, que escolhe decidir, que é para frente, aleluia, que é determinado. Por isso que eu disse para Josué, ser forte, cara, ser corajoso para vencer os inimigos que virão, seja determinado. Obstáculo nenhum vai impedir a minha chegada. Não é os outros que decidem por mim, eu decido, eu resolvo a minha vida, não é a multidão, é Jesus, ou seja, eu que determino, sou determinado. Está faltando gente determinada nesses dias, que decide firmemente, que não larga os remos, que não se afrouxa diante das tribulações, mas que segue firme. Posso ouvir um amém? Tem alguém na casa? Tem alguém aí? Eu preciso ser determinado. Está doendo, está difícil, está complicado, mas eu preciso decidir firmemente. Já pensou se ela não decide?
Já pensou se ela não é determinada? Então ela tinha um sonho, ela era determinada, e uma coisa que aconteceu com ela tem que acontecer conosco: motivação. Terceiro lugar, motivação. A motivação supera a crise, a motivação supera o desânimo, a motivação supera o medo. Eu preciso ser motivado. Qual é a sua motivação aqui nessa noite? Qual é a minha motivação de estar aqui hoje para louvar e adorar a Deus? Eu sou motivado, eu preciso ter motivação. A motivação levou ela até Jesus. Ser motivado é ser uma pessoa entusiasmada, que faz realizar no meio da tempestade ou da adversidade. É o ser animado. Ela teve que encontrar uma motivação e encontrou ao ver Jesus. Ao ver Jesus, ela encontrou motivação. É o ser entusiasmado, animado. Eita, irmão, coisa boa é mexer com gente animada. Não quero, para mim não dá, não vou hoje, não consigo. A vida é assim, vou morrer assim. Gabriela, coisa boa é ver gente motivada. Quanta gente desmotivada, quanta gente desanimada, quanta gente que parou, largou tudo, que não sonha mais, que não tem objetivo mais, que se decepcionou, que se angustiou. Eu preciso ter motivação para chegar aonde Deus quer que eu chegue. Aleluia. Em quarto lugar, ela reconheceu os seus limites, ela sabia até onde podia ir. Ela disse: agarrar eu não posso, mas tocar eu posso. Não vai dar para agarrar Jesus, a multidão está cercando, mas eu vou dar um jeitinho de tocar nele. Tem coisas que não dá, mas tem coisas que dá. Tem coisas que eu não consigo, mas tem coisas que dá para conseguir. Se isso não deu certo, eu vou tentar por aqui. Se não deu por aqui, eu vou tentar por aqui, mas eu não vou desistir. Se esse sonho não deu certo, mas eu vou tentar esse sonho. Se esse sonho não deu, eu vou tentar outro. Mas alguma coisa eu vou conseguir. Ela reconhecia os seus limites, ela sabia até onde podia ir. Você sabe até onde você pode ir. Tem coisas que não vai dar, mas tem coisas que dá. Agarrar eu não posso, Jesus, mas eu vou dar um jeito de me agachar e de me arrastando pelo meio da multidão. Aqui ninguém vai me enxergar mesmo, vai se importar quanto chute ela não levou, quantos empurrões, mas ela foi se arrastando até tocar. Imagina, é sério, irmão. E a gente, por qualquer problema, a gente quer desistir, não é? Está aí um texto tão lindo para a gente se animar. Glória a Deus. E ela foi: se eu apenas te tocar, eu serei curado. Reconheça os seus limites. Saiba até onde você pode ir. Tem coisa que eu não consegui, mas tem coisas que eu consigo. Tem coisas que eu não sei fazer, mas tem coisas que Deus colocou para mim fazer. Não é possível alguma coisa eu sei fazer. Algum dom, algum talento eu tenho. Em quinto lugar, essa mulher é extraordinária, fantástica. Ela arrumou uma estratégia fantástica para chegar até Jesus, por trás da multidão, por trás da multidão. Verso 27 diz: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão se arrastou. Está aí, verso 27. Tocou-lhe as vestes. Sexto lugar, ela teve a disposição de correr risco. Ela correu um grande risco, irmãos, aí, fazendo isso. Ela correu o risco de ser atropelada. Ela correu o risco de ser descoberta pela sua doença e automaticamente ser morta. Não podia estar ali. Agora tem gente que quer correr risco. De vez em quando eu preciso correr risco para conseguir alguma coisa na vida. Quem não quer correr risco não vai chegar a lugar nenhum. Quantos riscos eu e a Débora sofremos? Mas eu vou de novo, vou largar emprego, vou largar casa, tudo de novo, vou correr risco. Mas se não der certo, mas eu tentei. O duro é eu não ir, não tentar, mas eu vou correr o risco. Mas eu já perdi carro, perdi casa, perdi tudo. E voltei de novo, agora vou de novo, corro o risco de perder tudo. Não tem problema, vou correr o risco de novo. Falaram para mim: não vai não, você vai perder tudo de novo. As vozes, algumas vozes: vai
você já tem experiência. Não, eu vou correr esse risco. Tem gente que corre risco. Tem hora que tem que correr risco. A mulher corre o risco de ser atropelada, de ser descoberta e morta. Mas ela correu o risco e ela chegou até o mestre. E Jesus disse: alguém me tocou. Mas Senhor, a multidão te aperta e você diz: quem te tocou? Jesus disse: alguém me tocou. E ela toda trêmula chega até Jesus. Você viu aí no texto, chega até ele: foi eu que te toquei. Ah, meu Deus. Davi correu risco com o gigante. Abraão correu risco quando Deus disse para ele: ó, sai da tua terra e vai, eu vou te mostrar. No caminho eu te mostro. Deus não mostra tudo na hora, Deus vai mostrando aos poucos. Se mostrar tudo a gente não aguenta. Então Deus disse para Abraão: sai da sua terra e vai, eu vou te mostrar o caminho para onde você vai. Ele teve que correr o risco, largou a sua terra, largou tudo que ele tinha, o seu trabalho, e saiu por ouvir a voz de Deus. Com certeza seus amigos, seus parentes não vai, não, você é louco. Não, eu ouvi a voz de Deus. Que voz de Deus, rapaz? Eu vou. E no caminho Deus mostrou: você será pai de uma grande nação. Glória a Deus. E Abraão foi o pai da fé. De vez em quando a gente precisa correr isso. A mulher acreditou nela mesma, gastou o máximo de energia que ainda tinha para tocar em Jesus. E ela viu o impossível acontecer, porque Lucas 1,37 a Bíblia diz: nada é impossível para Deus, porque para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Ela ouviu falar de Jesus e creu. Jesus restaurou o emocional dela. Mulher, chamando ela de filha. Olha aí, o verso 33 diz: então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E Jesus disse para ela: filha, a tua fé, olha, a tua fé, a maioria dos milagres que Jesus fez, foi a pessoa que deu o primeiro passo. A tua fé te salvou. Jesus, com isso, ele restaura o seu emocional. E quando ele fala assim para ela: vai em paz, fica livre do teu mal, Jesus insere ela de novo numa sociedade. Se tinha marido, ela voltou de volta para o seu marido. Glória a Deus. Jesus restaura a nossa sorte. Então essa palavra nesta noite é para nós, é para mim, é para você que está aqui. Qual é o teu obstáculo nesta noite? Eu li os obstáculos, eu falei sobre fraqueza, eu falei sobre preconceito, o tempo, a coisa em vez de melhorar está piorando. E eu falei as lições que ela precisou para chegar até Jesus, e ela chegou até Jesus. Ela possuía um sonho, precisamos possuir um sonho. Ela teve determinação, precisamos ser determinados, porque a Bíblia diz para sermos determinados, perseverantes, constantes, firmes em nossa fé. Eu falei que ela teve motivação. Quanta gente desmotivada, você precisa ser motivado, entusiasmado. Você precisa reconhecer os limites, saber até onde você pode ir. Você precisa saber que há um potencial em você, que você é um ser extraordinário, que somos um ser extraordinário nas mãos de Deus. Você precisa aprender a correr algum risco na vida para ter alguma coisa, e quem não corre risco não chega a lugar nenhum. Olha quanta coisa boa. Amém, irmãos? E é isso que acontece com a mulher do fluxo de sangue. Fique de pé, por favor. Qual é o seu obstáculo nessa vida? Feche os seus olhos, por favor. Qual é o seu obstáculo hoje? Qual é o obstáculo que está impedindo você de acreditar, de sonhar, de ter objetivo? Qual é a dor, a enfermidade? Eu não estou pregando algo que eu não vivo, mas eu estou pregando algo que eu vivo. A gente enfrentou muito obstáculo, a gente enfrenta todos os dias.
tiver motivação, se a gente não tiver determinação, a gente não chega a lugar nenhum. Porque a multidão quer nos parar, quer nos impedir, a multidão quer calar a nossa voz muitas vezes. E Jesus veio para essa mulher, e Jesus veio para nós, para nos colocar de pé e fazer da gente mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores, a Bíblia já afirmou isso, já afirma isso. Qual é o seu obstáculo nessa noite? Querido Deus e Pai, quantos obstáculos nós sofremos, quantos empecilhos, embaraços às vezes, quer impedir a nossa caminhada na vida e na vida cristã também, Senhor. Muitas vezes pensamos em desistir, em parar, porque somos humanos, somos imperfeitos, e a nossa carne às vezes quer desistir, desanimar, retroceder, e a Tua palavra diz que o Senhor não se agrada dos que retrocedem, mas dos que avançam pela fé. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração deste homem, dessa mulher, dessa família que entrou aqui nessa noite. O Senhor sabe os obstáculos que ele ou ela enfrentou e enfrenta na vida. Que o Senhor possa agir na vida dele, na vida dela, na vida desta casa. Em nome de Jesus, que os obstáculos caiam por terra, que as barreiras caiam, mas que nós também venhamos tomar atitude de fé, de posicionamento diante do Senhor, na nossa vida, Senhor, e não nos entregarmos diante das dificuldades, dos problemas. Eles vêm, eles virão, mas nós não iremos retroceder. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta hora, fortalece ele, fortalece ela, fortalece a tua igreja neste lugar. Nenhum obstáculo nos impedirá de alcançar a nossa terra prometida, aquilo que o Senhor tem para nós, porque a tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, o Senhor é Deus que cumpre a sua promessa. A tua palavra diz, agindo o Senhor Deus, quem impedirá que o Senhor possa agir na nossa vida, na vida deste homem, na vida desta família, nesta noite. Age poderosamente na dor, age poderosamente nesse obstáculo, Pai, em nome de Jesus. Se for cadeias, que as cadeias caiam por terra, se for embaraços, que os embaraços caiam por terra, em nome de Jesus. Vai à frente, Senhor, abrindo os caminhos, tirando os terrores, tirando os espinhos, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos nessa noite e declaramos com fé que o Senhor é poderoso para agir poderosamente, porque o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Ó poderoso Jeová, vem sobre a tua igreja, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, que todo espírito de desânimo, de frustração, de medo, todo espírito de depressão que tem causado melancolia, angústia, eu repreendo nesta hora, que todo demônio, Senhor, a discórdia, a dissensão, do embaraço, em nome de Jesus, fora todo o poder das trevas, todo o poder da maldição do diabo, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, e que as portas do inferno não prevaleçam contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos sonhos, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está contra nós. Em nome de Jesus, ó poderoso Jeová, Tu és grande e fazes maravilhas, não há outro como o Senhor. Somos o Teu povo, somos a Tua igreja, Senhor, e cremos no Deus de milagres, no Deus que fez no passado, no Deus que faz no presente, que fará até a volta de Jesus. Nós cremos no Deus de milagre, no Deus de maravilhas, no Deus que abriu o mar vermelho, e o seu povo passou a pé enxuto, no Deus que derrubou o gigante Golias, no Deus que faz obras maravilhosas, que ressuscitou mortos, que curou cegos, que deu vista aos cegos, que curou paralíticos. O Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, o seu poder é ilimitado. Poderoso Jeová, vem sobre nós, vem sobre a nossa causa. Talvez alguém aqui que causa na justiça,
ir lá, meu Deus, eu também tenho, vai lá na minha causa, vai na causa deste homem, dessa irmã,